É muito comum observarmos que as pessoas têm medo da gordura natural dos alimentos. E quando eu falo que devemos utilizar a banha de porco, ou a manteiga, ou o óleo de coco, ou até o azeite para cozinhar, para fazer algum alimento frito, para fritar um alimento, as pessoas têm um certo receio e um medo de utilizar aquela gordura. Esse medo da gordura surgiu lá em 1950, 1960, com um pesquisador, um entusiasta chamado Ancel Keys, tá? Esse Ancel Keys, ele fez um estudo, que foi o estudo dos 6 países, e ele quis relacionar a doença cardiovascular com a ingesta de gordura. O primeiro problema é porque esse estudo, na verdade, foi de 22 países, não de 6 países, mas os resultados expostos foram apenas dos 6 países que mostraram relação de consumo aumentado de gordura com aumento de doença cardiovascular. E aí, por isso, desde essa época, existe um mito da gordura, de que a gordura causa doença cardiovascular. Mas vamos pensar, nós evoluímos da caça. Nós comíamos o que nós plantávamos ou o que caçávamos. Então era impossível que a gente fizesse uma alimentação baixa em gordura, já que quando a gente caça, os bichos eles têm a gordura natural dentro deles. Portanto, a gordura ela está presente na nossa evolução. Desde a era paleolítica nós já consumíamos gorduras e isso não estava relacionado à doença cardiovascular. Por conta desse estudo que foi feito com muitos outros interesses e foi escondido uma parte desse estudo, as pessoas começaram a ter medo da gordura e a indústria se aproveitou desse momento e começou a lançar os produtos sem gordura. E até hoje, muitas pessoas acham que comer uma manteiga, ou comer uma banha de porco, ou comer uma carne com gordura, uma picanha, um porco, é maléfico e vai engordar. Então eu preciso desmistificar com vocês que a gordura no nosso corpo ela é formada a partir do consumo de gordura. Então vamos lá. A gente consome, por exemplo, uma proteína, tá? Uma carne, um peixe, um frango, um ovo, um camarão. E essa proteína ela é quebrada em moléculas de aminoácidos, tá? E esses aminoácidos eles são importantes para a nossa síntese proteica, síntese muscular, para a formação de colágeno, para a formação de membranas ao redor das nossas células, tá? E a proteína ela é para a formação, principalmente para a formação de colágeno, de musculatura, tá? A proteína em si ela não nos fornece uma energia satisfatória, tá? A nossa energia ela acaba vindo ou dos carboidratos ou das gorduras. Os carboidratos, quando a gente consome, eles são quebrados em moléculas de glicose. E toda molécula de glicose aumenta a insulina, que utiliza a glicose como fonte de energia, e o restante é estocado em forma de gordura, tá? Esse estoque de gordura, então, ele vem do consumo de carboidratos e não do consumo de gorduras. E quando a gente faz uma ingesta de gorduras, o nosso corpo metaboliza, quebra em moléculas de ácidos graxos que são utilizados para formar hormônio. Nosso cérebro, mais de 50% é feito de gordura. Ao redor do nosso coração, a gente tem uma película chamada pericárdio, que é de gordura. Então, as gorduras, elas são importantíssimas também para todas as funções básicas do nosso corpo, tá? O colesterol, principalmente, ele é necessário para a formação de hormônios e para a absorção de vitaminas no nosso corpo, tá? A partir daí, a gente consegue identificar que as duas fontes de energia, a partir de gordura ou a partir de carboidrato, elas têm destinos finais diferentes. E aí, quando a gente fala em gordura estocada no nosso corpo, infelizmente a gente confunde muito com a gordura que a gente come. A gente tem essa sensação de que gordura alimentar é igual a gordura corporal e não temos essa relação. Como eu expliquei para vocês, essa gordura corporal ela é formada a partir da glicose, a partir do carboidrato, tá? Então, sabendo sobre isso, a gente agora vai falar sobre as gorduras. Quando a gente pensa em utilizar um alimento frito, algo para fritar um alimento, a gente precisa saber escolher boas gorduras. Não é porque é gordura que é algo saudável. Tem gorduras boas e gorduras não tão boas. As gorduras boas são as gorduras naturais, a que vêm da natureza. E as não tão boas são as mais industrializadas, que foram produzidas e criadas através da indústria alimentícia, tá?
Quais são as gorduras naturais que vêm da natureza? É a banha de porco, é o óleo de coco, é a manteiga, é o azeite. Todas essas gorduras, elas podem ser utilizadas para fritar. O azeite, a gente tem que dar uma observação que é ideal que não fique por muito tempo sendo frito, né? Então, o azeite elevado às altas temperaturas perde as suas propriedades. Então, a gente evita de aquecer muito o azeite. Então, se for fazendo, por exemplo, um frango frito ou um peixe frito, usa a manteiga ou óleo de coco ou banho de porco. Por quê? Porque são gorduras saturadas. E gorduras saturadas, elas não mudam a sua estrutura a partir do aquecimento, tá? Então, essas são as melhores gorduras para se utilizar. Margarina, óleo de canola, óleo de soja, óleo de milho, essas gorduras devem ser evitadas. Imagina, essas gorduras, elas vêm totalmente da indústria. Então tem produtos químicos ali dentro, são utilizadas altas temperaturas, altas pressões para conseguir produzir esses óleos que não são saudáveis para o nosso corpo. Nosso corpo nem reconhece eles como uma gordura natural, né? Nosso corpo reconhece como algo estranho. Então, se vocês forem optar para fritar alguma coisa, lembrem de utilizar as gorduras naturais, as que vêm da natureza, tá? Os industrializados, as gorduras mais as insaturadas, as poliinsaturadas, vocês deixam um pouquinho de lado, tá bom? Espero que eu tenha ajudado. Compartilhem esse vídeo, salvem, liguem o sininho, tá bom? E estejam por dentro de todos os vídeos que a gente vai postar aqui no canal. Beijo!